Gostaria de chamar aqui à frente o pastor Hernani, ele é o convidado desta noite, para compartilhar conosco a palavra do Senhor. Desde já lhe agradecemos, pastor Hernani. Pastor Hernani é um dos pastores ali do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Desde já agradecemos pela disposição de estar aqui conosco. E também o pastor Hernani está acompanhado da esposa, a Roberta, ela está ali ao fundo. E nós agradecemos a sua presença também, Roberta, que Deus o use nesta noite e que a mensagem venha ao encontro dos nossos corações. Muito obrigado, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Deus seja louvado por isso. Boa noite. Olha, eu já fiquei assim, muito empolgado quando veio o convite, viu? E eu agradeço a você, meu amigo, pastor Wagner, por me permitir estar aqui com vocês. Louvado seja Deus por esse templo lindo e por vocês que estão aqui. E eu preciso reconhecer que quando ouvi o louvor, uma voz destacando ali, eu falei, gente, que povo talentoso esse povo aqui de Limeira, né? Eu não sabia que vocês eram tão talentosos assim, irmã. Parabéns, que dom lindo, viu? Que a senhora tem, que Deus abençoe. Os três estavam cantando muito bem, mas a senhora deu aquele toque especial, viu? Parabéns. O meu querido amigo, nos conhecemos lá do NASP, quando eu vi você chegando, eu pensei, olha, ele está abençoando a igreja aqui, que bom que você está aqui, viu? Deus abençoe, você tem um dom maravilhoso. Também o nosso solo, se eu soubesse que ele cantava tão bem, eu sei que ele é um bom professor de educação física, mas se eu soubesse que ele cantava tão bem, tinha pedido para ele cantar no final essa música. Então, que Deus seja louvado por esse hino lindo. E eu quero aqui também estender o meu abraço ao meu amigo Richard, sua esposa Sara, que estão aqui. Estou muito feliz de vê-los aqui. Eu já amo vocês pela amizade que vocês têm com a minha filha, e agora a gente se tornou uma família um pouco maior, não é isso? E para você também que nos acompanha aí pelas redes sociais, que Deus abençoe você. Que bom que você está aqui, e apenas reforçando, já se inscreva no canal, ative as notificações, comente, curte o vídeo e compartilhe com seus amigos. Bom, eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia. Você tem sua Bíblia na mão aí? Pegue em sua mão, segure a sua Bíblia aí, porque esse é o livro que nós vamos estudar. Esse é o livro que deveríamos estudar sempre, pois é o livro que nos alimenta. Então segure em sua mão sua Bíblia, feche os olhos, vamos orar juntos. Grande Deus, nosso Pai amado, toda honra, glória e louvor a Ti, grande Criador. Muito obrigado, Senhor, por tantas bênçãos sobre esta igreja, sobre esta cidade. Senhor, nós iremos agora abrir Tua palavra e não faríamos sem que antes pedíssemos, e agora o pedimos, que o Teu Santo Espírito desvende os nossos olhos, a nossa mente, e guarde essa palavra e esse ensino em nosso coração. Mais uma vez, Senhor, perdoe os nossos pecados. Fala conosco, fala com Teu povo essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje eu quero convidá-los a estudar a Bíblia. Nós estamos muito acostumados a ouvir os sermões, isso é muito importante, ouvir um sermão é importante, mas estudar a Bíblia parece que é algo que você apenas não ouve, mas você participa, guardando na sua mente e no seu coração. A Dorinha, minha amiga, ela já escutou eu falar sobre isso uma vez lá na casa do Carlos Biagi, mas eu espero, Dorinha, que você agregue mais ainda ao que nós já conversamos lá. Está combinado assim, Dorinha? E se vocês não sabem, a Dorinha cozinha muito bem, e se ela não convidou vocês para almoçar na casa dela ainda, tem alguma coisa errada. Então, Dorinha, leva esse povo para comer na sua casa, aquela comida gostosa que você faz, tá bom? Então, se preparem que a Dorinha vai convidar você, principalmente o pastel que a Dorinha faz é fantástico. Mas é bom mesmo, Dorinha, eu estou com saudade daquele pastel. A gente tem que combinar. Meus amigos, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, e hoje nós vamos estudar esse texto maravilhoso que vai falar, que vai tocar e ensinar, iluminar, inspirar-nos a entender um pouco sobre como Deus trabalha a graça dele em nossas quedas, como Deus trabalha a graça dele em nossas quedas. Gênesis capítulo 1 vai falar sobre a criação. Gênesis capítulo 2 completa
o relato da criação. E Gênesis capítulo 3 é o relato a partir do momento da queda do homem. Guardou aí a sequência? Gênesis 1 é o relato da criação. Gênesis 2 completa o que faltou no relato de Gênesis 1, são os detalhes, formação do homem, como o homem foi feito, como o homem deu nome aos animais, como a mulher surge a existência, a função do homem, função da mulher, a união dos dois, como eles se viam, se olhavam. E agora em Gênesis 3 nós vamos trabalhar o texto bíblico, o entendimento de como o que era perfeito chegou como estamos. Então Gênesis capítulo 3 começa começa desse jeito: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, disse à mulher. É assim que Deus disse? É verdade que Deus disse que não podem comer de nenhum fruto da árvore do jardim? Perceba que a serpente, que até então era um animal criado por Deus, ele fala que já era algo que deveria trazer espanto, porque na criação de Deus nenhum animal falava. Os únicos que falavam, até agora, entendendo que você já tem aí na sua mente uma base de Gênesis 1 e 2, quem fala é Deus, o homem e a mulher. Nenhum animal falava, nenhum animal se comunicava. Mas a serpente falou. Então já deveria causar estranheza ao leitor da Bíblia ter um animal falante, porque nenhum animal recebeu esse dom. O segundo é a forma com que o animal se apresenta. Ele já olha para ela e fala assim: escuta aqui, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhum fruto que tem no jardim? Essa é uma pergunta que chamamos de pergunta com dupla negativa. É necessário responder e explicar a sua resposta. Você não pode só dizer sim ou não. Você tem que dizer a resposta e então explicar o que você está respondendo. Porque se a mulher respondesse sim, sim o que? Deus disse. E se ela fala não, não o que? Não é para comer? Então é necessário que ela responda e explique sua resposta. Isso mostra que a pergunta feita à mulher não é uma pergunta simples, mas uma pergunta que quer dar início a um diálogo. Então, a serpente ela não apenas interrogou a mulher, ela queria ter um diálogo. Vamos ver a resposta de Eva a essa voz estranha que ela ouve, e agora tem um diálogo. Verso 2: a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Pergunto a você, foi isso que Deus disse para eles? Sim ou não? Vamos conferir? Abra aí Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis 2, 15. Do verso 15 ao verso 17, vamos ver como foi a instrução de Deus para Adão e Eva com respeito a esta fruta, a esta árvore. Verso 15 vai dizer: e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar, e o Senhor Deus deu essa ordem ao homem: de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal essa que vocês não devem comer, porque no dia em que dela vocês comerem, vocês vão morrer. Então perceba que Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. Só que na resposta, Eva, ela dá um detalhezinho a mais. O que ela diz? O que ela diz? Ela diz que não era nem para tocar. Deus disse que não era para tocar? Não. Deus disse que não era para comer. E esse foi o conhecido, chamado vulgarmente vacilo de Eva. Porque aqui ela aumentou aquilo que Deus tinha instruído. E antes do pecado.
porque o pecado não havia sido consumado aqui, estão apenas no diálogo, na tentativa de convencimento. E é interessante que isso nos afeta até hoje, sabia? Esse sentimento, porque Eva não está sendo má aqui, não, ela não está sendo má. Eva está tentando proteger a palavra de Deus. E ela cria como que uma cerca ao redor da ordem de Deus, para impedir que você transgrida a ordem. Você tem um cercozinho. E às vezes nós caímos na mesma tentação. Criamos leis e regras para proteger o mandamento de Deus. Como os fariseus fizeram. Que para guardar o mandamento, eles criaram centenas de outros para impedir que você chegasse. Outro ponto interessante é o seguinte: Deus não precisa de ajuda para manter suas leis em pé. Ele precisa de obediência e não de ajuda. Mas aqui nós percebemos o desejo do ser humano de proteger o mandamento de Deus. E assim é aberta uma brecha na proteção do coração de Eva. Eu vou repetir uma ideia que é importante. Deus não precisa de defensores. Deus precisa de testemunhas. Você sabia disso? Deus não precisa de defensores. Deus precisa de testemunhas. Sabe qual a diferença dos dois? O que um defensor faz? Ele tenta defender a moral de alguém. Enquanto uma testemunha, ela relata aquilo que viu, ouviu e viveu. Sabe, quando nós nos propusermos a sermos testemunhas de Deus, nós vamos ter muito mais sucesso em compartilhar com outros de quem é Deus, do que enquanto nos preocuparmos em defender o que Deus é. Porque ao compartilhar o que Deus tem feito em sua vida, isso vai atrair muito mais a curiosidade na vida de outros, do que apenas defendermos a doutrina das coisas. Doutrinas devem ser vividas, e o relacionamento com Deus testemunhado, e você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais. Bom, agora que Eva acrescentou algo à palavra de Deus, a serpente encontrou o que ela queria. Veja o verso 4 do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher, ela é direta: é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os vossos olhos se abrirão, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. A serpente, na verdade, o diálogo que ela queria traçar era uma abertura para fazer uma acusação contra aquele que até o presente momento da história é a única fonte de conhecimento que o casal tem. Quem era que ensinava tudo para esse casal? Deus. Eles tinham dúvidas, perguntavam para Deus, Deus respondia para eles. Mas aqui a serpente está propondo ser uma nova fonte de conhecimento. E ela afirma 3 ideias. Ela afirma 3 ideias. A primeira delas: vocês não vão morrer. Certo? A segunda: vocês vão ser como Deus. A terceira: vocês vão conhecer o bem e o mal. Vamos dar uma pensada nisso? Primeira questão: a serpente disse: vocês não vão morrer. Eu pergunto: eles morriam? Sim ou não? Não, eles não morriam. Porque Deus tinha dado a eles a imortalidade condicional. Certo? Eles foram criados para viver para sempre. Só morreriam se desobedecessem, se comessem. Então, na verdade, a serpente oferece algo que eles já têm. Eles já têm a imortalidade condicional.
a imortalidade do homem é derivada de Deus. O homem não tem imortalidade em si no texto bíblico. O homem tem imortalidade derivada, dependente. E a serpente oferece para eles o que eles já têm. Segunda oferta, serão como Deus. Pergunta, eles eram como quem? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Vamos ver, eles eram como quem? Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer assim: e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Adão e Eva eram a semelhança de quem? De Deus. E o que a serpente oferece? O que eles já têm de novo. Eles já são, mas não reconhecem que são. Eles já têm, mas não reconhecem que têm. E agora vem o terceiro ponto. Serão conhecedores do bem e do mal. Será que eles já não eram conhecedores do bem e do mal? Vamos pensar um pouco. Existem várias formas do conhecimento, mas eu quero destacar duas com vocês. A primeira delas é o conhecimento experiencial. O que é isso? É o conhecimento que você experimenta. Se eu perguntar para vocês aqui, qual é o gosto da banana? Tem gosto de quê? Eu esqueci do combinado. Tem um combinado. Combinado é o seguinte: quando eu perguntar, vocês respondem. E quando vocês perguntarem, se eu não souber, é contigo, Richard. Você responde aí, você se vira. Então, que gosto tem a banana? Banana. E a maçã tem gosto de quê? E o mamão? Tem gosto de mamão. Por que você sabe? Porque você já experimentou, você já experienciou, degustou. Você sabe o gosto disso. Então, este é um conhecimento por experiência. Agora, existe outra forma de conhecimento, o conhecimento proposto. Qual que é o conhecimento proposto? Eu vou perguntar algo aqui que sempre tem alguém que já fez, mas eu gosto de perguntar só para ver quem eram os peraltas aí. Você já ensinou uma criança que não deve colocar o dedo na tomada? Que dá choque? Você já falou para alguém isso? Pergunta, você já colocou o dedo lá para ver se dá choque? A senhora já colocou o dedo lá para ver se dá choque? Eu sabia, sempre tem alguém. Mais alguém já colocou o dedo na tomada para ver se dá choque? Só a senhora, está vendo? Que terrível. Mas nós não ensinamos que se colocar o dedo lá dá choque? Mas se você, que nunca colocou, ensina, como é que você sabe que dá choque? Porque um dia alguém propôs para você esse conhecimento. É o conhecimento proposto. Você não sabe por experiência, você sabe por proposta. Sendo assim, se analisarmos as informações que temos do texto da Bíblia, do capítulo 1 até agora, Adão e Eva conheciam o bem e o mal. O bem de maneira a experimentar, a experienciar, e o mal de maneira proposta. Porque Deus propôs que comer daquela árvore era o quê? Mal, era ruim, eles morreriam. E morte não é algo bom. Eles nem sabiam o que era morte, porque ninguém tinha morrido ainda. Então, em certo sentido, Adão e Eva também conheciam o bem e o mal. O bem a experimentar o bem, eles praticavam o bem. E o mal de maneira proposta. Quem conhecia nesse diálogo o mal de maneira a experimentar? Quem conhecia? A serpente. Porque ela está sendo má aqui, escondendo a sua real identidade. Mais uma vez, a serpente oferece aquilo que Eva já tem. Meu querido e amado amigo, meu irmão, hoje conosco acontece a mesma coisa. Na grande maioria das vezes, as tentações que são colocadas sobre nós são em cima de coisas que nós já temos, mas não valorizamos. Não valorizamos. Talvez você não tenha a casa que você sonha,
mas você tem uma casa. Você tem uma casa. Talvez você não tenha o carro que você desejava, mas você tem já um meio de locomoção. Talvez o seu casamento não seja o casamento que você sonhava, mas você tem alguém por quem viver. O mal do século é o desejo de parecer mais do que ser. E muitas das vezes, as tentações na esfera financeira da nossa vida é a saciedade naquilo que você não tem. E como nós vemos isso? Eu não estou criticando quem faz, mas estou analisando as ações já realizadas. Nós encontramos hoje pessoas que não têm condições de se manterem com um telefone que daria para comprar um carro. Isso é uma preocupação com status, mais do que com a vida. Pessoas que às vezes compram coisas que não cabe dentro do orçamento, mas ele quer porque todo mundo tem. E a felicidade da pessoa não está em ter e usufruir do que tem, mas em ter para que os outros vejam que tem, que ele tem. E acaba que a felicidade dele só existe enquanto estão olhando para ele, porque no dia que pararem de olhar para aquilo que ele tem que chama atenção, a felicidade dele acaba, e o meio pelo qual ele achava que seria feliz se torna inútil. Mas o endividamento continua, a tentação continua a mesma. É Deus oferecendo, é o diabo oferecendo para você algo que você já tem, mas não valoriza. Cuidado para isso não acontecer na sua vida. Toma cuidado. Seja feliz com o que você tem. Pastor, mas eu queria ter tanta coisa. Eu também. Mas como é bom ser feliz com o que você tem. Porque você não precisa da atenção dos outros para agregar valor ao que você possui. Você é contente pelo que tem na sua mão palpável. Hoje nós temos as pessoas que têm a compulsão em comprar. E as coisas que compramos só têm valor enquanto estão na vitrine. Quando chega no seu guarda-roupa já não tem sabor, cor nem alegria. Isso é terrível. E nós que cremos em Deus, precisamos pedir a Ele esse equilíbrio. Você não é mau por ser assim, se é. Você só é gente. E a proposta é pedir a Deus forças para ser melhor do que isso, para ser feliz de maneira genuína e não dependente da aceitação dos outros pelo que você parece ser ou deixa de ser. Veja agora, para mim, Hernani, um dos pontos mais fantásticos desses primeiros livros da Bíblia, o verso 6. Veja que fantástico isso. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era... Você tem aí Gênesis capítulo 3, verso 6. Olha. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse texto para mim é fantástico. Por quê? Porque lá no verso 2, a mulher olha para a serpente e fala assim, olha, eu não vou nem tocar nesse fruto, porque o fruto para ela é algo abominável, e é abominável porque Deus diz que não deveria ser comido, e ela pensa, acredito que ela pensa assim, se eu não posso comer, para que eu vou tocar? Ela tem um pensamento lógico, ela não pode transformar seu pensamento em um mandamento, mas o pensamento é lógico. Você quer parar de beber, não adianta você continuar indo no boteco, não vai dar certo. Então você, nem lá eu vou, mas isso é a sua defesa contra o vício. Deus não proibiu de ir, Deus falou que não é para consumir o que tem. Tranquilo? Estamos juntos? Aqui vai dizer que Eva, vendo, mas pergunto para você,
Eva era cega? Sim ou não? Então por que a ênfase no ver? Por que vendo? Por que olhando? Algo que para ela era abominável, ela agora vê e deseja. Sabe o que aconteceu? Dizem que a serpente foi a primeira marqueteira que já existiu, porque ela consegue convencer alguém que não tinha interesse em levar aquilo que ela queria vender. Nada contra o pessoal que faz marketing, mas aqui ela vendeu. A mulher, quando ouviu informações sobre o objeto de sua observação, ela desenvolveu um desejo que sem esse diálogo talvez ela nunca teria. Você conseguiu perceber isso aí? Então, quando a Bíblia traz no vendo, olhando, isso quer dizer que a cosmovisão de Eva foi alterada sobre o objeto de sua observação. Antes das informações sobre esse objeto dadas pela serpente, Eva via o fruto de maneira distante, nem toco. Mas depois do pequeno diálogo, Eva olhou com desejo de tocar. Que metamorfose aconteceu na mente dessa mulher? O que aconteceu? Isso é um negócio fantástico. Algo que era abominável, por algumas informações, se tornou algo desejável. Essa é uma tentação que acontece com a gente ainda hoje. E eu vou falar agora, para vocês que estão aqui, para você que está acompanhando aí, para os casais. Cuidado, marido, por não receber informações demais de uma mulher que não é a sua esposa. Porque para você hoje, talvez, seja abominável trair sua esposa. Mas por ouvir demais informações privilegiadas de uma mulher que não é a sua, talvez o que hoje é abominável, amanhã se torne desejável. E a felicidade que você tem no seu casamento hoje é destruída por ter permitido informações de um estranho sobre uma mulher que não é a sua. E hoje eu vejo muitos casais onde tanto o homem quanto a mulher têm poucas informações do cônjuge e muitas informações sobre muitos outros que não são o seu cônjuge. E querem ter um casamento feliz, não dá. E aí vão culpar a Bíblia, vão culpar Deus, vão dizer, não dá certo, está vendo, eu tentei. Não, o negócio é a gente divorciar. Deus nunca planejou o divórcio. Deus planejou a união, divórcio não. Porque Ele criou o casamento, Ele pode manter. Agora, um casamento onde Deus não é presente, é um casamento que já começa em ruínas. Não casar e não entender o que é o casamento pelas palavras de quem criou esse presente, é você comprar alguma coisa e tentar usar sem ler o manual de instrução. Portanto, marido, falo isso com carinho para você, porque eu também sou marido. Cuidado para não olhar demais, ouvir demais informações de uma mulher que não é a sua esposa, porque talvez hoje você prefira a morte do que traí-la, mas você é ser humano. E por ouvir demais, vai em você despertar o desejo por outra mulher que não é a sua. E aí a sua não vai ter mais graça. Mulheres, digo mesmo para vocês com todo carinho, cuidado para não ouvir demais a voz que não é a do seu marido. Porque talvez para você hoje, que pensa, eu nunca vou trair esse homem. Ele é todo grosseirão, é meio assim, esquisito, mas eu não vou trair ele não. Mas, se você ouvir demais a voz de outro homem, principalmente as mulheres que são auditivas, daqui a pouco você vai desenvolver um desejo por um homem que não é o seu. E aí o seu vai ser pior do que já é. E talvez seja o fim de uma vida, onde o inimigo não está apenas mirando na sua felicidade, mas desconstruindo as características dos seus filhos. Cuidado. Eu costumo falar com os homens que se vier uma outra mulher te elogiando demais,
sai fora que é do diabo. Você conseguiu enganar uma, a outra você não engana mais. Outra você não engana. Você enrolou uma aí. E se agarra com ela, porque se ela for embora, meu amigo, você vai ser igual um navio, afunda e fica lá. Então corre, faz igual José, corre. Apareceu outra mulher bonita te elogiando, é do diabo, sai correndo. Esposa, talvez você não sabia disso, você casou com um cara que não te ouve muito, e o seu sonho era que ele te ouvisse, e de repente aparece um outro, que parece o príncipe encantado querendo ouvir você. Foge, que é coisa do diabo. Fica com o seu ogro aí, cuida dele, porque todo príncipe encantado vira ogro depois. Isso vai depender de como você vai cuidar dele. Se você tratar bem, cuidar bonitinho, reconhecê-lo como seu homem, ele vai ser um príncipe. Ele vai sempre estar forçando para ser um príncipe, mas não é natural do homem ser. Tá bom? Tá combinado assim? Mulheres, tudo certo? Homens, tudo certo? Então aqui a cosmovisão de Eva foi mudada, foi alterada, ela começou a enxergar as coisas de outro jeito, e veja os três pontos que Eva teve transformados em sua mente. O verso 6 vai dizer: vendo Eva que a árvore era boa para se comer, físico, comer, pegar, tocar, agradável aos olhos, o pensamento, e desejável para dar entendimento, saberia mais coisas, seria mais sábio. São os 3 pontos que hoje eles detonam com a nossa vida: a comida, quando somos compulsivos, e o desejo de saber mais que os outros. São os 3 pontos que destroem nossa felicidade. A ansiedade leva alguns a comer sem parar. E dizem que o peixe morre pela boca, não é? Então cuidado. 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 Talvez tenhamos que rever nossos conceitos, porque tudo que o diabo quer acabar com sua vida, e ele sabe que a nossa maior tentação é o gostar de comer. E a maior luta é controlar o que come. Essa é a nossa maior luta. E é por aí que ele vai tentar te pegar. Segundo ponto que ele vai querer te pegar é o que você vê. Homens. O homem, eu tenho um amigo que ele está vivo ainda. Ele não podia ver uma vassoura e um pano em cima que ele achava que era uma mulher. Ele era meio Sansão, assim, meio tarado. E nós vivemos em um ambiente muito machista e sensualizado. Você não sai de casa sem ver alguma mulher com pouca roupa. Os casados têm essa dificuldade em casa, mas os solteiros na rua não têm essa dificuldade. Então o mundo é sensualizado, e a intenção do diabo é destruir você pela boca e pelos olhos. Então, vou dar um conselho para vocês: fujam da pornografia e fujam da sensualidade. Sejam seletivos no que assistem, porque hoje quase tudo tem sexo e sensualidade. Cuidado, é por aí que o diabo vai começar a te pegar. Não pense você que ele vai mandar uma mulher linda de primeira quando você estiver forte na fé. Ele vai mandar uma mulher na sua vida tentando te enganar quando a sua esposa estiver uns dias de mal de você, que você já estiver meio acalorado com os hormônios depois de assistir muita coisa. É aí que ele vai te atacar. O diabo não vem quando você está forte, ele vem quando você está fraco. Lembre-se da tentação de Cristo. O diabo veio no primeiro dia de jejum de Jesus? Foi no primeiro? Foi no 10º? Foi no 20º? Foi quando? 40 dias de jejum. Foi quando o diabo... Ele não veio no início. Por quê? Estava forte. Você acha que ele vem quando você está forte? Ele vem quando você está fraco. Ele vem quando você está fraco. Cuidado. Mulheres, cuidado. Muito cuidado. Vocês enxergam pelo que ouvem. Cuidado em ficar ouvindo demais elogios. Eu sei que todos gostamos de sermos elogiados. Todos gostamos. Ou todos gostamos de ser elogiados. Mas cuidado com muito elogio.
Cuidado, principalmente com um cara que não olha só para os seus olhos, ele olha para você toda para te elogiar. Isso é um problema. Tem um olhar que só o teu marido olha, e você sabe como é que seu marido olha, ou deveria olhar. Se um outro homem começar a te olhar assim, foge, porque é coisa do Satã mesmo. Ele está querendo destruir sua vida e seu casamento. E Eva come. Ela acha que vai ficar melhor. Olha o verso 7. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui, quem mais me decepciona aqui é Adão. Adão, o que mais me decepciona. Quem foi o primeiro que Deus fez? Quem foi o primeiro? Adão. Com quem Deus primeiro falou sobre as regras do jardim? Adão. E quando ele percebe que a mulher não está perto dele, e ela vem cheia dos frutos que Deus falou para não comer, o que Adão fala? O miserável não fala nada. Você leu aí? Ele não fala nada. O que ele faz simplesmente? Ele come. Adão aqui está sendo um banana, desculpa, mas ele está sendo um banana. Ele deveria falar assim: não, esposa, espera aí, isso está errado, vamos conversar primeiro. Você já comeu já? Então peraí, vamos conversar, vamos esperar Deus chegar e a gente apresenta o seu caso para ele, porque está errado, não poderíamos comer isso. Quem te falou que você devia comer, que você comeu? Quem foi com quem que você conversou? Ele simplesmente no texto bíblico faz o quê? Ela chega e fala: Adão, come aí. Ele come. Miserável. Banana. E o mundo está se enchendo de homem banana. Infelizmente, meus irmãos, tem muito banana. É o homem que não tem boca. E ele não tem boca porque ele não fala, ele não tem boca porque não tem mais moral para falar com a esposa: meu bem, agora não, ainda não. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Tomara que vocês não me peguem lá depois lá fora, mas é para o bem, tá? Estou falando como um irmão que ama a sua igreja, a igreja aqui do pastor Wagner. Eu fico preocupado com casais onde o marido não passa a senha do celular para a esposa, e a esposa não passa a senha do celular dela para o marido. O que você está escondendo? Já parou para pensar nisso? Você casou com essa mulher, ela é parte da sua vida. Não, mas isso aqui é minha individualidade. Fica solteiro, você tem sua individualidade total. Casou, não tem mais esse negócio de aqui é o meu espaço. Não é. Celular é uma rede social, e rede social está falando com outras pessoas. Se tem outras pessoas e não tem sua esposa, tem alguma coisa errada aí. Infelizmente, conhecemos pessoas que ele não sai de perto do celular, porque se sair o bicho pega. Gente, isso é uma tentação. Então, maridos, vou dar um conselho de amigo para vocês. Se você tem alguma coisa que não deveria estar no seu celular, apaga, reseta tudo, pede a Deus perdão e põe o dedo da sua esposa ali para ela poder abrir suas conversas. Mas pastor, tem conversa que ela não pode ver. Então não tem essa conversa. Não traga tentação para sua casa. Esposa, eu digo mesmo, é um absurdo a mulher falar: não, o marido não pode pegar no meu celular. Mas não pode por quê? O que tem lá que ele não pode ver? Não, eu tenho umas conversas. Eu estou num grupo aqui. Sai do grupo. Sai do grupo. Sai dele. Eu fui a Minas visitar uns colegas de infância, que eu vivi em Minas um período do tempo. Cheguei lá, o pessoal: ô Hernani, vamos jogar uma bolinha? Eu falei: vamos. Não jogo nada, mas eu corro, vamos lá brincar. Vamos colocar você no grupo. Eu falei: beleza, pode colocar. Me colocaram no grupo. Primeira foto que teve, eu vi que era uma mulher com pouca roupa. Eu falei: eu não posso ficar nesse grupo. Se minha filha pega meu celular, o que ela vai pensar do pai dela, que tem foto de outra mulher que não é a mãe dela, sem roupa? Não pode. Eu pedi desculpa, falei: gente, vocês me desculpem, mas minha filha tem acesso ao meu celular, minha esposa tem acesso ao meu celular, eu não posso ficar no grupo com esse tipo de mensagem. Sai fora. Suas amizades não podem ser mais importantes que a sua família.
O pastor Gilmar Batistotti, acredito que vocês conheçam, ele um dia falou uma frase que marcou meu coração e eu tenho mantido essa frase comigo. Nós nunca deveríamos levar nada para casa que envergonhe a nossa família, e nem fazer na rua algo que não teríamos coragem de dizer para a esposa e para os filhos. E a gente precisa de homens que tenham coragem de dizer não para o seu principal desejo ao estímulo sexual fora do casamento. Homens que digam não para as coisas fora de casa e digam um pouco mais de sim para suas esposas. Homens que digam sim dentro do seu lar e não para as tentações fora do seu lar. Já vamos então correndo, senão o pessoal vai embora, né? 8 horas vocês vão embora assim, ou vocês esperam mais um pouquinho só? Então tá bom. Então acontece o seguinte, eles ficam envergonhados, eles percebem que estão nus, porque até então eles estavam nus, mas não sabiam que estavam, está aí no verso 7, eles nunca tinham percebido que não estavam nus, mas agora percebem e eles têm vergonha um do outro, e vai dizer o verso 8, ao ouvir a voz do Senhor que andava pelo jardim, ao soprar do vento da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. Qual o motivo que eles tiveram para se esconder? O que eles estavam sentindo? Vergonha e medo, os dois. E por quê? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem foi Deus para eles até agora? O que Deus fez de mal para eles? Nada. Só fez o bem. Deus deu uma casa, Deus deu uma função, Deus deu uma companheira para ele, um companheiro para ela, os dois, um companheiro do outro, deu os animais, deu comida. Deus toda a tarde vinha, sentava os dois, falava, Eva, o que você fez? E Eva falava o que fez. Adão, o que você fez? Adão falava o que ele fez. E eles tinham uma vida com Deus. Desobedeceram e ao invés de sair correndo e falar assim, Senhor, deu problema na Kombi, temos que te confessar uma coisa. Ao contrário, o que eles fizeram? Se esconderam. Primeira consequência do pecado: se esconder de quem te quer o bem. Depois que o pecado entrou no mundo, não pense você que nós pecamos e corremos para a igreja. Quando nós pecamos, nós corremos para o inferno. Isso deveria nos fazer pensar bastante. Porque quando pessoas que vêm de uma experiência sem o conhecimento de Deus que temos, entram por essa porta, sentam nesses bancos e erram, eles não têm o desejo de voltar aqui. Eles têm desejo de quê? De se esconder de você. Eles têm esse desejo. Eles entram, se apaixonam por Cristo, se apaixonam por essa igreja que é linda, se apaixonam por vocês que são amigáveis e queridos, e sentam aqui. E de repente, pelo costume de sempre escolher errado, estão começando agora uma nova visão da vida, eles erram. E na cabeça de quem erra, talvez seja difícil para você entender isso. Mas para quem erra, para quem é um pecador miserável, quando erramos, parece que está escrito na nossa testa assim, ó, errei. Quando alguém que está largando o fumo, fuma de novo, parece que está escrito nele assim, ó, fumei. Quando um jovem que tem sexo antes do casamento está se segurando, de repente ele tropeça, está escrito aqui assim, olha, fiz. E assim é. Por isso que nessa hora nós deveríamos, entendendo isso, sabendo que o impulso natural do pecador ao pecar é fugir de quem o observa, nós deveríamos ter uma misericórdia muito grande com aqueles que erram. Porque nós sabemos que se eles não estão aqui, é porque estão com vergonha. Principalmente quando a gente sabe que errou. É buscar de volta a ovelha perdida. Mas eu sei que aqui na Igreja Central de Limeira isso não é um problema, porque isso já acontece. Amém? É isso aí mesmo. Então Deus chama Adão e pergunta: onde você está?
Verso 10, ele responde: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Como você comeu por acaso da fruta, da árvore que eu disse que não comesse? Perceba a pergunta que Deus faz para Adão. Primeira pergunta que Deus faz para Adão, qual é, homens? Respondam para mim. Qual a primeira pergunta que Deus faz para Adão? Quem te fez saber que você estava nu? Segunda pergunta, qual é? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? As perguntas são o quê? São genéricas as perguntas de Deus? São diretas. Quem te falou e você comeu? Olha a resposta de Adão. Verso 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu e eu comi. Pergunto, foi isso que Deus perguntou? O que Deus perguntou? Quem falou com você e se você comeu? E qual foi a atitude de Adão? Foi ela. Ela é a culpada. Foi ela. E aqui começa as consequências que hoje nós experienciamos. Mulheres, escutem o que eu vou falar, homens também. Quando nós somos pressionados por um erro, a nossa tendência natural não é resolver o problema. Sabe qual é? Encontrar o culpado. Tudo que nós queremos é um culpado. Vocês já vivenciaram isso? Você tem uma reunião, quebrou a janela. O que é que nós queremos? Quem é o culpado? Quem? Quem que estava lá? Quem era o diácono, o ancião? Quem era a diaconisa? Quem? De quem era o pai dessa criança que jogou a pedra? Quem? Quando a resposta deveria ser o quê? A pergunta: o que podemos fazer para evitar isso? E não crucificar o culpado. O culpado deve ser notificado, mas, meus irmãos, nós não deveríamos buscar alguém para crucificar pelo que errou. Nós devemos buscar uma maneira de resolver o problema que surgiu. Outra coisa interessante, qual era a função de Adão para com sua esposa? O que ele deveria fazer? Proteger, guardar. Falar: não, Senhor, espera aí, ela errou, mas eu sou o responsável por ela. Porque Deus chamou a mulher para isso, para cuidar do homem, e o homem para cuidar da mulher. E se um bandido entrar em sua casa hoje e falar assim: eu só vou sair daqui se alguém morrer, nós deveríamos, como homens, falar assim: alguém tem que morrer aqui, então alguém sou eu, porque eu sou o homem dessa casa aqui. Quem morre aqui sou eu. Elas vivem, porque minha vida é proteger minha esposa e minha família. Mas hoje era perigoso alguns maridos falarem assim: amor, vai lá e resolve isso aí. Porque assim como Adão, muitas vezes temos nos tornado homens bananas. Espelhamos nossa mãe na nossa esposa. E assim como nós falávamos assim: mãe, olha lá, mãe, a gente continua: amor, olha lá. E sabe quem está observando tudo isso? Nossos filhos. Ele olha para a postura do pai procurando saber o que é ser um homem. E olha para a postura da mãe procurando entender como vai ser a esposa dele. E o que nós encontramos nos lares hoje são maridos que colocam a responsabilidade deles sobre as esposas, e o filho, o homem que precisa de uma referência, tem a mãe como referência. E o que era para a mãe fazer, o pai não faz, e o pai é ninguém em casa, é a mãe que resolve tudo, e agora ele vai se espelhar em quem? Quem que ele vai espelhar? Quem é o homem da casa? Minha mãe. Aí já começou a confusão. Quem é o homem da casa? É minha mãe que resolve. Pronto, está feita a confusão. E aí alguns pais vêm desesperados: pastor, mas olha meu filho agora, olha pastor, a gente não tem conexão, ele está isso, ele está aquilo. É lógico, chama a mãe para ver se não resolve. Ela sempre resolveu. Percebe que o que a gente passa hoje não começou hoje. O que a gente passa hoje começou com a entrada do pecado.
E você não é ruim por fazer isso. Você só é gente e precisa de Deus para consertar a vida. Para a mulher, então, Deus não faz mais pergunta para Adão, porque viu que Adão já está descartado. Deus então fala com a mulher e fala: o que aconteceu? O que é isso que você fez? Verso 13. E a mulher responde: a serpente me enganou e eu comi. A mulher confessa. A mulher esperava ser protegida pelo marido. E quando não foi, o que ela faz? Ela confessa: fui eu mesmo. E hoje aqui não é sobre casais, tá? Mas em boa parte dos casais, a mulher sempre confessa e assume que ela é o problema, quando ela não é o problema. Ela é parte dele. E por ver que o marido é omisso à responsabilidade que ele devia assumir, ela acaba assumindo uma responsabilidade que não é a dela, e a autoestima da esposa vira uma autoestima subterrânea. Se sente fragilizada e ela vai buscar fechar-se para a decepção. Isso foi o que o pecado causou, meus amados, na humanidade. Mas eu não estou aqui para falar de tragédia, não. Veja o que acontece no verso 15, já partindo para o encerramento da nossa mensagem, desse estudo hoje, desse capítulo. Tinha muito mais coisa para a gente estudar, mas o relógio está contra nós hoje. O verso 15, Deus intervém e diz: eu porei a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, esse lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Perceba que Deus intervém e fala assim: quer saber, eu vou resolver esse problema. Adão já me deixou aqui decepcionado, Eva já está decepcionada, a serpente dançando e rindo à toa, porque ela conseguiu fazer tudo que ela queria. Ela veio num lugar que era perfeito, que tinha harmonia, e com algumas informações, uma pimentinha a mais, ela desarmonizou tudo que Deus tinha deixado harmônico. E a serpente acha que agora vai se dar bem, mas Deus diz: eu vou resolver o problema. Deus diz: eu vou resolver o problema. E aqui ele diz: eu porei inimizade. Sabe, meu amigo e minha amiga, essa cena trágica que eu pintei para vocês aqui é proposital, porque esta é a realidade de muitos lares. Pode não ser a do seu lar, mas é a de muitos lares que existem no contorno desta casa de oração. Talvez seja a realidade do seu vizinho, dos seus familiares, dos seus pais. Talvez seja a realidade do bairro ao lado do seu. Esta é a realidade. Não é para você uma pintura, como foi colocado aqui, mas é uma realidade. E quem é que se interpôs para resolver esse problema? Quem foi? Deus. Por isso, eu quero dizer a você, de todo o meu coração, que o único que pode resolver as mazelas da nossa vida é Deus, é só Ele. Você está com um problema na sua casa, convida Deus para fazer parte da sua vida. Convide-o para que ele mude a sua cosmovisão, e hoje o que é desejável se torne abominável para você. O problema é o álcool, peça a Deus para que hoje o que é desejável se torne abominável. O problema é o adultério, peça a Deus que o que é desejável se torne abominável, para que Deus possa consertar sua vida, aos poucos, de maneira homeopática, um problema de cada vez. Deus não tem prazer em punir o culpado, Deus tem prazer em resolver o problema. Por isso, Deus não olha para você com dó, Deus olha para você com compaixão, Deus olha para você com graça, e Ele está com a mão estendida para você, dizendo: filho, eu posso te ajudar, mas é você que tem que pegar a mão de Deus, reconhecer que está mal, para que Ele cure você. Permita que a excelsa graça do Senhor Jesus cubra a sua vida, para que você possa ter consertado os erros que você não pediu, mas vieram impregnados no seu DNA, e hoje só Deus pode resolver esse problema para nós.
Eu vou convidar agora os meus amigos cantores que têm o dom de louvar a Deus, que cantem conosco, louvem ao Senhor com o hino Excelsa Graça, hino número 208 do Inário, e que você possa confiar nessa excelsa graça do Senhor Jesus. Excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Muitas dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim, e canto ao céu em glória vou, ao mar de paz e luz, aceito então eu cantarei a graça de Jesus. Vamos orar. Grande Deus, nosso Pai amado e bondoso, ajuda-nos, Senhor, a lidar com aquilo que nós não conseguimos, até queremos, nos esforçamos, mas não é fácil lutar contra a nossa natureza. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar o Teu olhar de compaixão, a Tua punição educativa, que não vem para nos humilhar, mas vem para nos educar, para nos ajudar a crescer, a nos desenvolvermos, a sermos homens segundo a Tua vontade, e que as mulheres sejam as mulheres segundo a Tua vontade. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a tornar abominável os pecados que para nós hoje são desejáveis. Ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor dê a todos uma boa semana, em nome de Jesus, amém.